Oi, gente, tudo bem? Esse daqui é o Cantinho do Pudim. Eu estou aqui com o Pudim e a gente vai conversar. Não sei se você lembra de mim, eu sou a Paola do Não Sou Exposição, sou a Paola Alteia, nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, comportamento alimentar e transtornos alimentares. Sempre estive na internet falando sobre alimentação, cultura da dieta, corpo, autoestima, saúde, temas relacionados. Eu fiquei 8 anos fora do YouTube. É bastante tempo. E por que que eu fiquei 8 anos fora do YouTube? Porque as coisas que eu falava sobre corpo, saúde, alimentação e afins tinham uma aceitação muito baixa por parte do público, porque foi uma época que a mídia alternativa estava crescendo, mas ainda existia uma hegemonia da mídia tradicional. Então as pessoas não entendiam o que eu estava falando sobre prática crônica de dieta, sobre gordofobia. Hoje, o entendimento desses temas é muito maior, as pessoas são muito mais esclarecidas. Mas quando eu comecei, né, meu trabalho no YouTube, eu batia num muro impenetrável e não tinha como. As pessoas falavam assim: você está glorificando a obesidade, você quer que todo mundo seja obeso, você é a pior nutricionista de todos os tempos, você quer que todo mundo coma X-Bacon, e por aí vai, por aí vai. Chega uma hora, gente, que você fala: não dá mais, não tem condição. Porque não tinha mesmo. Não foi por falta de boa vontade minha. O que eu fiz? Eu fui pro Instagram, estou no Instagram, é o não sou exposição, sem cedilha, sem acento, nada, não sou exposição. Estou lá, prestando um serviço profissional, dentro de um formato que é mais definido, é mais seguro do que estar na internet emitindo opiniões, porque é uma coisa que acaba sendo muito desgastante. E na época, né, que eu comecei na internet a falar sobre esses temas e tudo mais, eu tinha um blog. Nesse blog eu escrevia textos, as pessoas liam esses textos, muitas vezes não existia necessidade de colocar figuras, e eu lembro que eu emitia, assim, preocupação por coisas do tipo uso de Photoshop na capa de uma revista impressa. Então, durante esse tempo, muita coisa mudou. Claro, nós tivemos um período que todo mundo lembra, que foi do body positive, que foi de um olhar corporal mais gentil, que foi um certo protesto contra a indústria da dieta, porém, nós fomos esmagados impiedosamente, impiedosamente esmagados pela hegemonia magra, felicidade magra e tudo mais. E o que acontece? Eu vejo que piorou muito quando eu estava na internet escrevendo, falando, alertando. Tava muito ruim, era muito ruim, mas piorou de uma maneira que eu imaginava, mas não esperava nessa intensidade e magnitude. O que eu vejo hoje, a partir das redes sociais e tudo mais, são pessoas simplesmente enfileiradas para pular num vulcão, em nome de um cuidado com a aparência, um cuidado com o corpo, um emagrecimento, um corpo como projeto de uma aperfeiçoação, aperfeiçoamento. Pudim, qual que é o certo? É aperfeiçoação ou aperfeiçoamento? Vamos de aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento corporal que se auto-justifica. Então, as pessoas estão colocando o corpo no pedestal e vivendo em função do corpo e vivendo em função da imagem, mas o existir humano fica cada vez mais desprovido de sentido. E isso me preocupa muito, além da questão do adoecimento, que a gente vê cada vez mais, cada vez mais. Quando eu estou diante desse tsunami, quando eu vejo a magnitude do problema, quando eu vejo o tamanho e a gravidade dessa situação, o que eu penso é: meu Deus, eu não posso fazer nada. Mas eu tive uma epifania. Tive sim. Falei: eu sou nutricionista, eu trabalho com isso há anos, eu tenho um certo conhecimento, eu tenho coisas a dizer que podem acrescentar, e de repente eu posso ajudar alguém. Eu vou ajudar milhões de pessoas? Não. Milhares? Não. Mas se eu ajudar algumas, eu já fico feliz, porque se eu sou nutricionista e eu fiz um juramento como profissional da saúde, se eu não fizer nada, se eu não estiver aqui fazendo o contraponto, eu me sinto pecando por omissão. E eu acreditei por 8 anos que eu não podia fazer nada. E eu desanimei. E eu falo para vocês que eu desanimei. Eu desanimei real. Eu não acreditava mais que minha voz valia alguma coisa. Mas talvez coisas boas aconteçam se a gente fizer alguma coisa a respeito. Então, se você gostou que o meu canal está de volta, se você viu o valor, por favor, curte e compartilha, simplesmente porque
diante dessa loucura de corpo e magreza, a gente precisa fazer alguma coisa.